Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Tesouro Selic 2024 e Selic 2027. Qual é o melhor para usar como reserva de emergência? Se você ainda tem essa dúvida ou conhece alguém que também tem, eu vou te apresentar como funcionam os dois e vou te mostrar com contas de algumas situações positivas e negativas se precisar resgatar antes do prazo nos dois papéis e vamos descobrir nesse vídeo o que é melhor para você alocar como reserva de emergência. Então eu te convido a ficar aqui comigo até o final desse vídeo, porque se você não conhece nada sobre os dois, ou se você sabe de alguém que não conhece nada sobre o Tesouro Selic, então ajuda espalhando esse vídeo nos grupos de finanças do WhatsApp e do Telegram que você participa. Curta esse vídeo para ajudar o YouTube a reconhecer que você gosta desse tipo de conteúdo, aperta o botão do inscrever-se no canal, ativa o sininho para as notificações sempre que sair um vídeo novo e comenta aí embaixo se você usa o Tesouro Direto e mais especificamente o Tesouro Selic como reserva de emergência e qual dos dois você investe. Bora pro vídeo? Então, para você que não conhece o Tesouro Selic, eu vou deixar aí no card aparecendo o meu vídeo que fiz explicando como funciona o Tesouro Selic para você entender como funciona a dinâmica desse papel no Tesouro. E eu tô aqui no site de histórico de preços e taxas e peço para você notar o seguinte. Repara que eu tô aqui com o Tesouro Selic 2024 no gráfico de um ano e olha para a taxa, né? Então eu peço para você notar o seguinte. Olha a suavidade com que a curva vai se mexendo ao longo do tempo nesse papel, Tesouro Selic 2024. Tá vendo? Bem suave, quedas bem suaves, tá? E agora eu vou mudar para o Tesouro Selic 2027. Para o mesmo prazo, só olhando taxa. Olha a brutalidade que o gráfico sofre. Quedas rápidas, ascensões rápidas, tá vendo? Outra queda rápida, tá vendo? Outra queda rápida aqui, tá? Outra queda rápida. E o que eu quero dizer com isso? Nota que o gráfico do 2027 é muito mais instável do que o 2024. Isso se deve ao 2027 ter mais tempo para o vencimento do que o 2024. Isso causa uma maior pressão no papel. Quanto maior o tempo para o vencimento, maior o efeito da marcação a mercado, assim como nos papéis do Tesouro IPCA. E para quem não sabe como funciona o Tesouro IPCA, dá uma olhada no vídeo que eu fiz falando só sobre esse tipo de papel. Aí agora eu quero chamar a atenção para vocês lá na parte de preços e taxas negociadas hoje. Bom, agora o mercado está aberto e eu vou olhar aqui o seguinte. Eu vou pedir para vocês olharem o seguinte. Tá vendo essa taxa aqui? Essa e essa? Pois bem, ela vai funcionar do mesmo jeito que a taxa pré-fixada no Tesouro IPCA. Ela representa o quanto a mais que você vai ganhar além do prêmio da Selic vigente a partir da data da compra. E aí vai funcionar da seguinte maneira. Se você comprou, por exemplo, o Tesouro Selic 24 com a taxa de Selic mais 0,23%, então a partir de agora, se essa taxa cair, você irá ganhar na marcação a mercado caso venda o papel antes. Agora, caso você precise sair e essa taxa estiver mais alta do que você entrou, por exemplo, Selic mais 0,50, então quer dizer que dependendo do período que você precisar sair, você tem o risco de perda. Antes da crise do ano passado, essa taxa era tão pequena que praticamente não fazia diferença, mas como teve essa pressão no papel, algumas pessoas ficaram incomodadas com isso. Mas ao meu ver, ainda não tem muito sentido isso, visto que, como expliquei no vídeo da Selic, esse papel remunera praticamente em linha reta ascendente, tendo muito pouco risco no longo prazo. O grande risco atual dele é que ele atualmente está perdendo para a inflação, ou seja, ele está perdendo poder de compra. Quem está investido nesse papel. Mas tirando esses pormenores, ele é um papel pós-fixado, pois ele irá caminhar junto com a taxa Selic vigente a partir da data da compra. Então, entendido isso, e aí para saber qual é a melhor opção, eu vou para a calculadora do Tesouro para a gente fazer algumas contas e algumas simulações. E aí eu fiz o seguinte, eu digitei Tesouro Direto no buscador, entrei nesse site, assim como vocês vão fazer, eu vou aqui na parte de títulos, calculadora. Baixo aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o Tesouro Selic 2024, eu vou pegar a data de investimento como sendo a data de hoje, eu vou colocar o valor investido, vamos botar R$100, a taxa de rentabilidade no investimento, posso pegar aqui embaixo, ó, então vai ser aqui, ó, 0,23, tá? Tesouro Selic 24, 0,23, tá? Então 0,23, a taxa de administração, vou botar 0, e a taxa Selic do período eu vou botar a atual, a vigente, tá bom? Aí eu vou para a parte de simulação avançada e ele pede a data de resgate antecipado e a taxa de rentabilidade no resgate. Para as contas que eu vou fazer aqui, eu vou considerar três situações.
Para a data do resgate, eu vou considerar a situação de sair do papel um mês depois do aporte, 6 meses depois do aporte e 1 ano depois do aporte. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, ó. Então vou botar aqui um mês depois do aporte e para a taxa eu vou fazer 3 simulações também. Eu tendo prejuízo na marcação a mercado, ou seja, a taxa no momento da retirada vai ser maior do que esse 0,23 aqui. A segunda situação vai ser com a taxa sendo igual a esse 0,23, ou seja, sai no 0 a 0 com a taxa. E a terceira simulação, eu tendo lucro na marcação ao mercado, ou seja, a taxa é menor do que 0,23. Então entenderam como é que funciona? E sempre as minhas simulações vão ser 2 pontos acima da taxa atual e 2 pontos para baixo da taxa atual. Então vai variar sempre nessa banda aí. Então, por exemplo, o prejuízo na marcação a mercado, eu vou colocar aqui 0,43. E para fazer o lucro, eu vou botar 0,03. Então vamos fazer aqui, por exemplo, ó, retirada de um mês, lucro na marcação a mercado e calcular. Então, olha aqui o valor, 100,77. Então, você colocou 100 e vai retirar líquido R$ 100,77, tendo uma rentabilidade bruta de 8,75%. Agora, vamos fazer saindo no 0 a 0. Coloco aqui R$ 100,29. Vejam que rendeu menos, né? Ou seja, uma rentabilidade líquida de 3,24. E agora eu vou fazer com prejuízo na marcação a mercado. Então, eu vou colocar aqui, tem que ser uma taxa maior, então eu vou colocar 0,43. E olha aqui, você colocou R$ 100 num prazo de um mês e retirou R$ 99,77, tendo um prejuízo líquido de 2,48%. Mas imagina eu fazer isso tudo nesse vídeo. Não dá, né? Não vai dar certo. Então, eu já deixei essas simulações todas anotadas numa planilha. E eu quero mostrar essa planilha e a gente vai fazer alguns estudos e comparações com os resultados. Vamos lá para a planilha. Então, essa é a planilha que eu montei aqui, com a anotação dos dados que eu fiz, todas as simulações lá, para ficar mais rápido o vídeo. E aí, o que eu queria salientar? Aqui, eu estou com os dados anotados do Tesouro Selic 2024. Eu fiz um investimento de R$ 100. Nessa coluna aqui, eu vou pegar a taxa que eu peguei lá. Tá vendo que a banda varia 2 pontos base para cima e para baixo? E nessa coluna, eu vou ter o resultado final nessas 3 situações. Eu fiz isso para o Tesouro Selic 2024, nos prazos de um mês, 6 meses e 1 ano de resgate. Mas eu não fiz só para o 24, eu fiz para o 27 também, como a gente pode ver nessa parte aqui. Então, fiz a mesma coisa, variando a faixa 2 pontos base para cima e para baixo e os resultados finais, tá? Tanto para um mês, quanto para 6 meses e quanto para 1 ano. Agora, nota o seguinte, nessa parte aqui, eu coloquei o ganho do 2027 frente ao 2024, nas mesmas situações. Com um mês tendo prejuízo na marcação a mercado, nos 2 papéis, o ganho do 27 contra o Selic 2024 vai ser negativo, ou seja, eu vou ter perda. Então, tá vendo que eu consigo retirar um valor menor aqui no 27 do que no 2024? Então, presta bem atenção nisso, que isso vai ser importante para as outras análises nos outros períodos. Se for no 0 a 0, ele praticamente empata. E se for com lucro, ele vai ter um ganho maior aqui. Ou seja, no 2027 eu vou retirar em um mês 101,16 e no 2024 100,77. Então percebam que nesse cenário de um mês, o prejuízo na marcação ao mercado do 2027 é maior do que no 2024. Agora vamos olhar para 6 meses. Para 6 meses, acontece praticamente a mesma coisa. Então, ó, as 3 variações de faixa, sendo que o ganho contra o Selic 2024, quando eu tenho prejuízo na marcação ao mercado do 2027, é de uma perda num prazo de resgate de 6 meses de 0,38 quando comparado com 2024. Já no 0 a 0, ou seja, saiu na mesma taxa que entrou, o ganho é praticamente igual nas 2 situações. E o lucro da marcação ao mercado no 2027 é maior do que o 2024, valendo mais a pena ficar com o papel do 2027. E para o prazo de 1 ano, olha como muda. Agora eu peço para vocês repararem o seguinte, vocês viram que no prejuízo de marcação ao mercado, comparando os 2 papéis, reduzindo a mesma taxa, claro que são situações hipotéticas, e aqui é só para efeito de simulação, o prejuízo no 2027 é maior do que no 2024. Mas o lucro na marcação ao mercado
se eu tiver nesse papel, ele vai ser maior no 2027 do que no 2024. Então, para finalizar, a gente pode constatar que o Selic 2027 possui um ganho a mais quando a sua marcação a mercado é positiva, porém tem maior queda quando a marcação a mercado é negativa, quando comparamos ele com o Selic 24. Então, qual seria a resposta para a seguinte pergunta do vídeo? Qual é o melhor título para alocar a reserva de emergência? Aí, é como eu sempre digo, vai a gosto do freguês e a sua necessidade. Para aqueles que não gostam de muitas perdas, mesmo que ínfimas, como nos casos mostrados, vá de Tesouro Selic 2024. Mas se você tem o tempo a seu favor e não liga para esses efeitos nos dois títulos, vá de Tesouro Selic 2027. Lembrando que os dois pagarão a Selic vigente daqui até o vencimento. Então não se desespere com esses efeitos negativos no curto prazo, pois como eu expliquei lá no vídeo da Selic, esse é o único título que tem sua remuneração quase que em linha reta. Eu considero os dois uma ótima escolha para a reserva de emergência. Ainda mais agora que temos a notícia de que a partir do dia 13 de setembro deste ano de 2021, o Tesouro Direto contará com o resgate no mesmo dia do pedido. O resgate vai cair em conta no mesmo dia em que o investidor colocar sua ordem de venda, desde que realizada até a 1h da tarde. Para as operações de resgate feitas após esse horário, a liquidação acontece no dia seguinte ao fechamento da ordem, ou seja, o tão famoso D+1. E agora eu queria saber de você, onde você guarda a sua reserva de emergência? Sabia de todos os detalhes entre os dois papéis do Tesouro Direto? Qual a sua preferência entre os dois Tesouros Selics vistos? Se você gostou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha para mais pessoas, para a gente conseguir espalhar mais e mais esse tipo de informação. Já sabe da nossa rotina aqui, né? Agora continua comigo nos vídeos que estão aparecendo na tela final e os meus mais sinceros agradecimentos. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.